Olá! Hoje a gente vai investigar como os médicos desvendam a lesão renal aguda, a LRA. Temos aqui um material bem detalhado e a ideia é entender essa abordagem, que parece quase um trabalho de detetive, né? É uma ótima analogia. Porque, olha, é realmente um processo, assim, passo a passo para descobrir a causa. Sabe? Se o problema está vindo antes do rim, que a gente chama de pré-renal, Certo. se é no próprio rim, a causa intrínseca, ou se é depois, pós-renal. E claro, é fundamental avaliar a gravidade. A gente usa critérios, tipo os do CADIGO, para saber o quão sério é e direcionar o tratamento certinho. Entendi. E às vezes até uma biópsia pode entrar nisso. Sim, em alguns casos mais complexos, quando a causa não está clara, a biópsia pode ser considerada, sim. Então, vamos lá. Por onde começa essa investigação toda? Imagino que, pela conversa com o paciente, o exame físico, é isso. O que se procura ali? Exatamente por aí. A gente busca pistas, sabe? Sintomas como diminuição do volume de urina, que é a oligúria, inchaço, muito cansaço, às vezes até dor na lombar. Hum, E o histórico é chave. Perguntar sobre diabetes, pressão alta, se a pessoa usou algum remédio recentemente, tipo anti-inflamatórios, alguns antibióticos que podem afetar o rim. que são os nefrotóxicos, né? Isso. E também eventos recentes, como, sei lá, desidratação, alguma cirurgia grande. Tudo isso conta muito. E só com essa conversa e o exame físico já dá para ter uma ideia do que pode ser. Uma direção, assim. Com certeza. Se você examina e vê sinais claros de desidratação, tipo pressão mais baixa, boca seca, pele sem elasticidade, isso já levanta a suspeita de LRA pré-renal. Ah, falta de volume chegando. Exato. Por outro lado, se você palpa o abdômen e sente uma bexiga muito cheia, distendida, opa, pode ser uma obstrução, uma causa pós-renal. Entendi. Isso já ajuda bastante a diferenciar, né? Até de uma doença renal crônica, que é mais lenta. Ajuda muito. A LRA é aguda, é rápida. A doença crônica, ela vem se instalando aos poucos. Perfeito. E depois dessa etapa inicial, imagino que entrem os exames de laboratório. É aí que a coisa fica mais, digamos, concreta, com números. Sim, aí os números falam alto. O principal marcador que a gente olha é a creatinina no sangue. A famosa creatinina. Ela mesma. Um aumento rápido dela confirma a LRA. Os critérios do CADIGO ajudam a definir isso. Por exemplo, se ela sobe pelo menos 0,3 miligramas em 48 horas ou aumenta 1,5 vezes o valor que a pessoa tinha antes em 7 dias. Já configura LRA. Já configura. Tipo um paciente que tinha creatinina de 1,0, normal, e em 2 dias vai para 1,8. Pronto. LRA estágio 1 pelos critérios. Entendi. E além da creatinina, o que mais é importante olhar nesses exames de sangue? Bom, a relação entre a ureia e a creatinina também dá uma pista legal. Quando essa relação está muito alta, tipo acima de 20:1, geralmente sugere causa pré-renal. Por quê? O que acontece? É que na LRA pré-renal, o rim tá tentando desesperadamente reter água, sabe? E junto com a água, ele acaba reabsorvendo mais ureia do que o normal, mas a creatinina não. Aí a relação ureia e creatinina sobe. É um mecanismo, né? Interessante isso. E os eletrólitos são vitais, principalmente potássio. A hipercalemia, que é o potássio alto, é um risco bem sério na LRA. Pode dar problema no coração, arritmia. Nossa, perigoso. Faz todo sentido monitorar de perto. E a urina? O exame de urina também ajuda nessa investigação? Muito. A urina conta uma história também. Se ela está muito concentrada, escura e com pouco sódio, reforça a ideia de LRA pré-renal. O rim está tentando segurar tudo, né? Sódio, água. Faz sentido. Agora, se a gente encontrar na urina umas estruturas chamadas cilindros, especialmente os granulosos, que às vezes o pessoal chama de lamacentos, e o sódio na urina está mais alto, aí a gente já pensa mais em lesão dentro do rim mesmo, como a necrose tubular aguda, a NTA. NTA, que é um tipo de lesão intrínseca, certo? Exatamente. É uma das causas mais comuns de LRA em pacientes hospitalizados, aliás. Ok, laboratório checado. Mas e se ainda tem dúvida? Ou se a gente precisa ver a estrutura dos rins, ver se não tem nada bloqueando? Aí entram as imagens. Isso. O ultrassom dos rins geralmente é o primeiro exame de imagem que a gente pede. É rápido, não é invasivo e o mais importante,
não usa contraste iodado. Ah, sim. É bom evitar o contraste na LRA, né? Exato, porque ele mesmo pode piorar a lesão renal em alguns casos. O ultrassom é ótimo para ver o tamanho dos rins e principalmente para procurar sinais de obstrução, como a hidronefrose. Hidronefrose, que é aquela dilatação, né? Isso, a dilatação lá da pelve renal, dos ureteres. Se um paciente para de urinar completamente, está em anúria, e o ultrassom mostra a hidronefrose nos 2 rins, o diagnóstico de LRA pós-renal por obstrução fica praticamente certo. Bem direto ao ponto. E tomografia, ressonância, ficam para situações mais específicas. Exato. Podem ser úteis se o ultrassom não foi conclusivo ou para ver outras coisas, mas para avaliar a obstrução, o ultrassom costuma resolver. E como falamos, tem a questão do contraste da tomo. Entendi. E para fechar o ciclo de investigação, você mencionou a biópsia lá no começo. Quando que ela realmente se faz necessária? Porque parece um procedimento mais invasivo, né? Sim, ela é mais invasiva, por isso fica reservada para situações bem selecionadas mesmo. A gente pensa em biópsia quando já descartou causa pré e pós-renal e suspeita de uma causa intrínseca, mas não está claro qual, só com os exames de sangue e urina. Tipo, suspeita de algumas doenças que inflamam os glomérulos, as glomerulonefrites, ou inflamação do tecido em volta dos túbulos, a nefrite intersticial. Nesses casos, olhar um pedacinho do tecido do rim no microscópio pode dar o diagnóstico exato. E isso muda o tratamento. Muda completamente. Por exemplo, um paciente com LRA que tem sangue e muita proteína na urina. Se a biópsia mostra que é uma glomerulonefrite causada por lúpus, o tratamento vai envolver medicamentos para controlar o sistema imune, como corticoides ou outros imunossupressores. Sem a biópsia, talvez a gente não chegasse a essa conclusão. Uau! Realmente, um processo bem detalhado. Então, para a gente amarrar tudo, o diagnóstico da LRA não vem de um único exame isolado. É uma combinação cuidadosa, né? Da história que o paciente conta, do exame físico, de vários testes de laboratório e, quando precisa, dos exames de imagem ou até da biópsia. Uma abordagem bem integrada. Perfeito. É exatamente isso. É juntar todas as peças do quebra-cabeça. E se a gente conecta isso a um quadro maior, percebe como um problema que parece localizado ali nos rins pode, na verdade, ter começado em outro lugar, na circulação sanguínea, no sistema imune. É verdade. E isso nos leva a pensar, né? O quanto essa avaliação cuidadosa dessas interconexões todas é vital. Não só para dar o nome certo à doença, mas para oferecer o cuidado mais eficaz e completo para aquela pessoa. Olhar o todo, né?